Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. A garganta, né? Como o bom pregador pentecostal, quando assume o microfone, vocês sabem que a unção desce, o vocabulário vem, né, novo, a voz já engrossa, a gente empola o peito assim, empunha o microfone aqui e começa a pregar. Queridos, muito bom ter vocês novamente com a gente aqui para iniciar, né, um novo ciclo de estudo. Nós encerramos na semana passada, então, né, até de uma forma bem prolongada a matéria Igreja e Sociedade. E hoje nós estamos iniciando uma nova matéria que chama-se Fundamentos da Teologia Pública, ou apenas Teologia Pública, ou ainda poderíamos denominar essa matéria como Teologia Prática, tá? Mas oficialmente lá é Fundamentos da Teologia Pública. Esta é a matéria que nós vamos estudar no decorrer aí mais ou menos de 9, 10 aulas aproximadamente, tá? Então será até uma matéria mais curta do que foi a matéria passada, né? Teremos aí em torno de 10 aulas, 10 semanas aí, 2 meses e meio aproximadamente, tá bom? Então, Fundamentos da Teologia Pública é o que essa matéria trará para nós, o que nós vamos estudar ao longo dessa semana. Se vocês quiserem anotar, né, os temas aí, os tópicos que nós vamos abordar nessas aulas, nós vamos falar então, né? Cada uma dessas são 5 pontos, então cada uma aproximadamente 2 aulas. Em 2 aulas nós vamos abordar cada assunto desse, tá? Nós vamos falar sobre cosmovisão, né? O que é a cosmovisão? Essa será então um ponto, esse será um ponto a ser abordado, cosmovisão. Falaremos sobre vida integral, tá? O que é vida integral? Falaremos sobre dualismo, né? O que é o dualismo? Falaremos sobre um termo chamado de Coram, C-O-R-A-M, né? Separa Deu, D-E-O, Corandeu, uma expressão que quer dizer diante de Deus, tá? E por último nós abordaremos sobre fé e obras, né? A responsividade, a responsabilidade, a resposta que nós como cristãos devemos dar, né, às pessoas que não conhecem a Cristo, tá? Então serão esses 5 pontos que nós vamos abordar nessa matéria chamada Teologia Pública. Então o que acontece, queridos? A teologia, ela se propõe a discutir tudo aquilo que Deus revelou, deixou revelado, né, nas Escrituras e na natureza. Então todos são teólogos, todos os cristãos são teólogos. Eu me arrisco a dizer que todos aqueles que mencionam de alguma maneira a palavra, o nome Deus, eles estão fazendo uma afirmação teológica. Se eu falo Deus é bom, isso aqui é uma teologia, né? Estou atribuindo a Deus um adjetivo. Então Deus, ele tem a qualidade de ser bom. Então se eu falo Deus é bom, eu estou elaborando, né? Estou afirmando, tenho aqui uma frase teológica. A questão não é se o cristão, todo cristão, ou as pessoas, elas estudam a teologia ou não, elas fazem a teologia ou não. A questão é se fazem isso de uma maneira organizada, de uma maneira proposital, de uma maneira reflexiva, de uma maneira bíblica. E a teologia em si pretende trazer os conceitos, né, a elaboração das teorias e tudo mais, porque a Bíblia nós já aprendemos que é um livro complexo demais, diversos escritores, muitos temas profundos, né? Então, língua, cultura, época distinta da nossa. Então isso demanda não uma leitura superficial apenas de um livro de romance, um livro devocional, né? Uma investigação.
Então, assim, é necessário todo aquele que pretende se relacionar com Deus, que leve a sério o estudo bíblico. A Bíblia não foi escrita para ser lida, né? A Bíblia não foi escrita para ser lida. João capítulo de número 5, versículo de número, me parece que é 38 ou 39. Deixa eu conferir aqui também, porque hoje eu estou bem pentecostal mesmo. Está vindo aqui quentinho do céu. Essa aqui eu nem preparei. Não tem essas ideias, irmão, né? Então, você não prepare, parece que é mais espiritual, né? Quando desce do céu assim e você não escreveu, não se preparou. Mas eu acho até que é menos espiritual, né? Capítulo 5, verso 39 de João, tá? Evangelho de João. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, olha só o que Jesus declara, para que nós pudéssemos examinar, né? Examinar é muito mais detalhado do que apenas ler. Então, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, veja que imprudência o cristão desprezar o estudo bíblico, né? Porque o próprio Jesus está dizendo que as Escrituras elas vão contribuir, vão nos dar o norte, vão nos preservar, vão nos orientar na questão da vida eterna e até mesmo de nós conhecermos a Cristo, como 2 Pedro escreveu, né? Ou Pedro escreveu lá na sua carta, segunda carta, no capítulo 3, verso 18, antes, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olha a importância de nós conhecermos a Bíblia Sagrada, temos a base da nossa fé, né? Como o próprio Pedro, lá no capítulo, na primeira carta, no capítulo 3, versículo de número 15, ele disse, olha, procurai responder com mansidão, né? A todos aqueles que pedirem a razão da vossa fé. Olha que palavra interessante, as duas palavras aqui lado a lado, razão e fé, né? Muitos pensam que elas são opostas, que elas são excludentes, que elas vão para caminhos diferentes. Não, é razão e fé. A fé é racional, tá certo? Como eu falei até, eu acho, para vocês em outra aula, né? Falei sobre fé e fideísmo. Foi com vocês que eu falei esse ponto? Fé e fideísmo, alguém lembra? Não? Então, se eu não falei, ou se eu falei e não lembram, vou falar agora. Fé é uma coisa, fideísmo é outra coisa, tá? A fé pode ser explicada, nós temos argumentos, inclusive razoáveis, né, para explicar a nossa fé. Claro que existe uma limitação, né, concernente a alguns pontos para que a gente aborde racionalmente. Mas a gente precisa entender, Deus é um ser inteligente, ele se comunicou de forma inteligível, ele usou uma linguagem que necessita de raciocínio, que é a escrita, e se comunicou com seres racionais. Então, pela via do racional, né, que Deus comunica com a gente, é pelo entendimento. Nossa, inúmeras, muitas vezes, principalmente no Novo Testamento, aliás, toda a Bíblia, mas aparece a expressão, né, que vocês cresçam no entendimento, cresçam na maturidade, no conhecimento, não só na percepção, mas no raciocínio. Então, essa ideia de que a fé ela é gerada e ela, inclusive, forma um entendimento novo, uma mente nova, a mente de Cristo, como Paulo disse em 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo, né? Colossenses capítulo 3, verso 1, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8, no demais, irmãos meus, tudo que é puro, verdadeiro, amável, de boa fama, se existe algum louvor, se existe alguma coisa boa nisso pensai, ocupai a vossa mente. Enfim, né? Quantos textos remetem ao entendimento? Então, a teoria, amados, ela precisa estar bem esclarecida, ou seja, as ideias, o conceito, a verdade bíblica precisa estar muito bem esclarecida. A gente precisa fazer as coisas como resultado e fruto de um entendimento, não de um adestramento que nos foi dado. Olha, você não pode tá assim, roubando, tá? Você não pode estar traindo, você não pode estar mentindo e tal. E a gente não faz, porque foi nos falado para não fazer. Tudo bem, um monte de coisa. Então eu posso ser adestrado. A religião pode fazer com que eu não faça um bocado de coisa, né?
Só que se para por aí no adestramento, não atinge o propósito do Evangelho, que é ir na natureza, tá? Mudar uma mente, uma categoria de pensamento, converter o entendimento, né? Expandir a mente. Então o Evangelho pretende transformar vidas, mas não de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Que a aparência nada mais é, ou o exterior, melhor dizendo, nada mais é do que o resultado do que é o interior, e não o contrário. A religião, ela maqueia, a religião, ela enfeita, né? A religião, ela engana, ela te dá uma máscara. A religião te faz um ator, representar e tudo mais no palco da vida. Só que o Evangelho vai lá na natureza, vai lá no âmago, transforma de fato, nos dá uma nova identidade, né? Enfim, essa proposta toda, que a gente seja consciente, faça e saiba por que está fazendo, e não como a teoria do Chicó, que eu já falei para vocês, né? Irmão, por que você faz assim? Não sei, só sei que é assim. Não, a gente não vai por esse caminho, né? Então nós sabemos exatamente o porquê nós assumimos uma postura de vida, o porquê que nós acreditamos nisso, né? Como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Olha que coisa interessante. Ele não disse eu sinto em quem tenho crido, né? No meu coração eu sinto que Deus é isso. Não disse eu sei que Deus é isso. O próprio Jó lá na antiguidade falou, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Então é o saber, é o entendimento, é a compreensão atingida, tá? É o capacete da salvação aqui, ó, protegendo tudo isso aqui que é o campo de batalha. Então nós sabemos a teoria, nós vamos trabalhar isso em muitas matérias, só que o propósito final, amados, que essa teologia que a gente aprende, que a gente entende, ela possa ser traduzida no chão de fábrica da vida. Que o nosso discurso, ele possa se materializar. Que o nosso discurso não fique apenas numa fala bonita. Que o nosso discurso não sejam jargões religiosos. Que a nossa fala não fique no campo das ideias, mas que isso se traduza em uma natureza, em comportamentos, né, a partir do entendimento, mas em relacionamentos que possam manifestar aquilo que nós entendemos do Evangelho. Então eu sei que Jesus disse para eu amar as pessoas. Então isso não deve ficar só aqui no meu discurso, mas isso deve ser na minha relação viva, diária, com as pessoas reais, né? Então eu preciso entender que a teologia deve ser pública. Ao longo de muitos anos foi-se falado que a fé ela é de foro íntimo, a fé ela é da vida privada, e não é. A fé ela é pública, né? A fé ela deve ir para todas as áreas da vida. A fé deve estar imprimida em todas as relações da nossa vida. A gente vai ver isso aqui à medida que as aulas forem sendo ministradas, né? Essa importância, essa ênfase bíblica, né, que nós precisamos estar, na verdade, reproduzindo, irmãos, a natureza de Cristo nos relacionamentos. O ponto aqui são os relacionamentos. Evangelho pretende reconciliar pessoas. Existem 3 pessoas que precisam ser reconciliadas: eu com Deus, eu com o próximo e eu comigo. Olha só, 3 pessoas que precisam ser reconciliadas, né? Quando a gente perguntaram para Jesus, um advogado da lei, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Jesus responde, capítulo 22 de Mateus, verso 37, 38 e 39. Só para dar tempo aí, ó, de vocês anotarem, consultarem, sei lá, eu estou dando um tempinho aqui, ó, pegando a água aqui, ó. Isso aqui não é bumerangue não, hein? Estão pensando que é bumerangue, ó? Aqui, ó. Só para dar tempo aí, né? Então, capítulo 22, inclusive para vocês me corrigirem se eu não tiver certo, tá? Estou puxando aqui na memória mesmo. Mateus 22, verso 37, 38 e 39, perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento. Ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, entendimento, tuas forças, né? Tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo.
desses 2 mandamentos, os profetas todos dependem dele. Então a gente vê Jesus falando sobre as 3 esferas de relacionamento, tá? Eu chamo de relacionamento 3D, né? Então, as 3 dimensões de relacionamento. Me relaciono com Deus, me relaciono com o próximo, me relaciono comigo. Com Deus é resolvido pelo Evangelho no sentido que Deus propiciou, Deus deu recurso para que nós fôssemos reconciliados com Ele, tá? Romanos capítulo 1, verso de número 1, né? Tendo paz com Deus, fosses reconciliados. Então fomos reconciliados com Deus, não tem mais dificuldade, o meu relacionamento com Deus. Aí vai chover de coraçãozinho aqui, ó. A bebê ali apareceu agora, ninguém presta atenção em mim mais. Quem é que vai ficar olhando para essa cara barbada aqui, grisalha, e uma bebê daquela linda ali, ó? Coisa boa. Então vamos lá, amados. É por isso que a gente busca Deus, né? Ver se a unção atrai o povo, porque a estética às vezes espanta, aí não tem como competir. Eu não tenho um teclado aqui no fundo, né? Por isso que eu acho que põe uns tecladinhos no fundo da música, né? Que é o povo ficar meio assim, porque o povo não aguenta mais ficar ouvindo. Mas vamos lá, amados. Eu vou falar besteira, eu perco o raciocínio. Você está falando do quê? Sobre o relacionamento com Deus, tá? Tudo bem. Então a gente se relaciona com Deus, resolvido. A gente tem a necessidade de se relacionar conosco. O pecado fez com que o próprio relacionamento, né, intrapessoal fosse afetado. As angústias, os complexos de inferioridade e superioridade, né? Essa questão de que a pessoa muitas vezes ela nem se aceita. Então a gente vive nesses últimos tempos essa realidade, chega numa coisa assim absurda, digo até demoníaca, né? Considerado como patológico, né? Mas para mim é um negócio satânico assim, né? O ponto que chegou em pessoas acharem que membros do seu corpo não pertencem a essas pessoas. Elas amputam mão, braço, não sei se já viram essa realidade. Então nós vivemos essa época que algumas pessoas, elas entendem que aquele membro não faz parte do seu corpo. Olha que coisa de doido. Amputam mesmo. Dá um Google aí que vocês vão ver. O que eu estou falando aqui não é besteira, não é uma coisa irreal, não. Então pessoas não se aceitam, né, como elas são. O mundo da estética, essa loucura toda, que a busca da perfeição estética, a busca da autoafirmação e tudo mais. Então essa loucura, tem gente que é tão complicada da vida que se ela morar sozinha, ela deixa um bilhete para ela mesma e ela foge de casa. Negócio impressionante. Um negócio de doido, gente que não é resolvida, sabe? Nem eu me entendo, nem eu sei. Meu Deus do céu, se você não se entende, como que eu vou fazer um diferente, né, de te entender? Então assim, um relacionamento consigo mesmo, tá? Como eu falei para vocês em outra ocasião, o Salmo 42, verso 5, né? O salmista diz: por que te abate, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus. Então o salmista falando consigo mesmo. Nós precisamos então resolver esse relacionamento, né? E nos resolver, ser uma pessoa resoluta. Pô, irmãos, como é bom a gente se relacionar com uma pessoa resoluta, sabe? Não tem crises, né? Não são aquelas pessoas desconfiadas em perder de repente uma posição social, pessoas que não têm inveja, pessoas que não têm essa crise existencial e tal. São pessoas resolvidas, elas sabem o papel dela na vida, tá tudo certo, né? Pessoas tranquilas de lidar. E aí vem então esse terceiro, né, relacionamento, ou essa terceira dimensão de relacionamento, que é o próximo. Que aí é complicado, porque viver com os irmãos, ou melhor, viver com os irmãos na glória, assim, no céu vai ser uma coisa esplendorosa. Viver com os irmãos no céu, na eternidade, vai ser a glória. Mas viver com os irmãos aqui na terra, aí já é outra história. Quantas dificuldades, irmão, né? Seja num convívio de uma comunidade de fé, seja entre vizinhos, parentes, seja no casamento. Meu Deus, que dificuldade absurda! Parece que são dois adversários, parece que não se entendem, né? Um é de Marte, o outro é da Terra. É um negócio absurdo, os conflitos que nós temos, os problemas de relacionamento, os desentendimentos que nós vemos, às vezes, em pouco contato, em uma ida em algum lugar. Você se encontra uma pessoa no meio do caminho, a pessoa te estranha, você estranha a pessoa por causa de uma coisa ou outra, se desentende, briga, uma mata a outra, é um negócio de louco, né? Então a gente vive essa realidade. E o Evangelho vem para harmonizar isso tudo, para estar resolvendo a questão de relacionamentos.
tá? Com Deus, comigo e com o próximo. Então a teologia pública vai propor que a gente possa estar aplicando, né? Vivenciando mesmo o Evangelho, os ensinos do Evangelho nas relações. Só que para que isso aconteça, é também necessário que a gente entenda uma série, uma dinâmica de uma realidade, né? Uma realidade afetada pelo pecado, uma pessoa ou as pessoas que foram, a humanidade que foi afetada pelo pecado. Então a gente precisa ter um autoconhecimento, a gente precisa ter um conhecimento do ser humano no geral, a gente precisa entender, amados. Quando a gente falar da próxima aula Cosmovisão, a gente vai estudar sobre isso, né? Como que nós enxergamos o mundo. E cada um enxerga de uma maneira. Cada um tem um olhar diferente. Quando a gente vai estudar, inclusive, sobre a percepção feminina e a percepção masculina, parece que eles estão em outro mundo. É um negócio absurdo. A gente fala, né, que o homem enxerga tudo azul, a mulher enxerga tudo rosa. É a mesma coisa. A percepção é diferente. A conclusão é diferente. Consequentemente, o comportamento, a reação também vai ser diferente, né? Essa complexidade que há, né, que cada cabeça é uma sentença, como diz o ditado, cada um entende de uma maneira. Irmãos, o que mais evidencia, o que é mais evidenciado, melhor dizendo, nessa pandemia que eu tenho observado, é o desentendimento das pessoas. Meu Deus, parece que ninguém se entende, nem irmãos, né, da mesma fé, nem, entre aspas, especialistas, cada um diz uma coisa, é tudo desencontrado, opiniões que divergem. É um negócio espantoso. Parece que cada um veio de um mundo diferente, né? Esse desentendimento que cada vez mais é agravado. Opiniões diversas sobre a mesma coisa. Então é uma coisa assustadora. O grau de desentendimento que nós vivemos dia a dia. A desarmonia, o desajuste que a humanidade enfrenta. É um negócio absurdo. E aí a gente vai trabalhar essa questão que a gente precisa entender como que nós devemos enxergar isso. Como que eu devo, a minha opinião sobre isso aqui, como deve ser. Então a Bíblia vai trazer para nós, cristãos, é por isso que nós vamos falar de cosmovisão cristã. Porque cosmovisão é entendimento de mundo, tá certo? Só que, como eu disse, cada um tem um entendimento diferente, né? Então nós cristãos partimos de pressupostos. Temos princípios e valores que é diferente daqueles, por exemplo, que não têm a Bíblia como a verdade de Deus para reger as suas vidas. Tem comunidades de fé, tem supostas igrejas evangélicas que não têm a Bíblia, ou pelo menos que não praticam a Bíblia, né? E eles, sei lá de onde vão buscar as suas verdades aí. Imagina só aqueles que não professam Deus, que não entendem Deus. Então eles vão ter opiniões, visões, percepções, ideias, conclusões totalmente diferentes. Mas e nós? Como nós devemos pensar acerca do aborto? Como nós devemos pensar acerca do divórcio? Como nós devemos pensar acerca da cultura, da natureza? Como nós devemos pensar acerca da criação dos filhos, do pudor? Como nós devemos pensar qual é a nossa visão sobre o que é ética, o que é moral, o que é verdade, o que não é, o que é certo, o que é errado? De onde nós tiramos as referências? Por que nós afirmamos isso e isso? Quais são as nossas convicções e por que as temos? Não é? Então, a teologia pública ela vai trabalhar entre a teoria e a prática. E o desafio é praticar sempre aquilo que nós acreditamos. Eu entendo, amados, que nós nem precisaríamos, talvez, aprender muito mais coisas do que nós já sabemos. Eu acho que o desafio que a gente tem é pôr em prática aquilo que a gente já aprendeu. Pensa bem, aquilo que você já sabe de evangelho, já não é assim algo desafiador para que você consiga praticar? Para mim é. O que eu já sei de evangelho, talvez não seja muita coisa, mas só o que eu sei, para mim já assusta demais, porque eu percebo a dificuldade que eu tenho de praticar aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho a convicção. Talvez seja aquela realidade que Paulo, ele escreve no capítulo 7 aos Romanos, né? Paulo dizendo, olha, quando eu queria fazer o bem, parece que eu fazia o mal. Quando eu queria pensar uma coisa boa, pensava uma coisa ruim. Quando eu queria obedecer, eu estava desobedecendo. O que é isso?
Eu não estou falando de um escravo, estou falando de uma pessoa regenerada, que muitas vezes não consegue atingir a contento daquilo que ela já sabe, mas consegue reproduzir na prática. Quantas vezes a gente perde o controle, irmãos? Ofende alguém, perde a paciência. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e despreza, né? Talvez não falando, mas no coração. Quantos pensamentos, sentimentos, quantas práticas, quantas atitudes erradas, quanta coisa a gente faz, e é por isso que nós temos o recurso do arrependimento. Quantas vezes nós nos arrependemos no dia? Eu estou falando da vida. Às vezes no dia, meu Deus, fiz isso, deixei de fazer aquilo, porque nós pecamos por essas duas vias, né? Por essas duas vias. Deixar de fazer o que é certo e fazer o que é errado. Olha só, fiz o que é errado, pequei. Deixei de fazer o que é certo, pequei. Nós estamos perdidos, irmão, na verdade, né? Nossa, pensei o que não devia. Vem na mente. Como que vem um negócio desse na mente? Pequei. Nossa, falei um negócio, me precipitei, pequei, errei. Nossa, senti alguma coisa aqui, pequei, errei. Nossa, fiz alguma coisa, errei. Olha, irmão, para onde a gente vira, parece que a gente tem uma possibilidade enorme de pecar e de errar. Mas o que acontece se nós até sabemos o caminho, até sabemos, né, até temos o entendimento? Então, esse é o desafio. E como que a gente vai fazer? Como que a Bíblia nos orienta para que a gente então faça isso? Viva uma vida, na prática. Essa teologia que deve ser pública, porque aquela ideia de assim, Deus sabe o meu coração. Deus sabe mesmo o nosso coração. Quem não sabe são as pessoas. E aí a gente precisa, inclusive, manifestar uma natureza visível para as pessoas que revele, que traduzam aquilo que o Espírito Santo, a graça de Deus, está fazendo dentro da gente. Né, irmãos? Então a gente não deve também, por outro lado, pegar como um pretexto, uma desculpa de que a gente tem nossas limitações e a gente não consegue estar dando um testemunho a contento, adequado. Então, ao mesmo tempo que a gente sabe que perfeição não existe, que não vai dar conta, a gente vai se frustrar mesmo, porque enfrentamos diariamente uma velha natureza que ainda é uma realidade na minha vida, né? Embora eu possa ser um cristão genuíno, um homem sincero, uma pessoa honesta, posso tentar ter uma vida piedosa, de oração, de estudo bíblico, de prática cristã, mas mesmo assim ainda existe uma velha natureza que todos os dias da minha vida, todo momento quer ressuscitar, quer tomar as rédeas da minha vida. Então é uma realidade. Mas por outro lado, a gente precisa também, né, andar em espírito, como Paulo diz em Gálatas e em Romanos, viver em espírito, né? Gerar o fruto do Espírito, ser espiritual no comportamento, e a gente vai aprender tudo isso. Eu anotei aqui para dar talvez uma definição mais didática, tá? Se vocês quiserem anotar, a respeito da matéria, né? O que é teologia pública? Tá? Então, o que nós vamos estudar? O que é teologia pública? Depois que a gente estudar, vocês têm uma definição. Se alguém perguntar, você estudou a matéria teologia pública? Estudei. O que é? Trata sobre o quê? Aí eu tentei fazer um resumo aqui, tá certo? Já para tá aqui facilitando a conclusão. Então, o que é teologia pública? É a preocupação de fazer conexão dos ensinos bíblicos, teórico, com as atividades humanas, vírgula, tá pensando o quê? Aqui a gente é cauteloso, vírgula, seu comportamento nas mais diversas áreas da vida. Vou repetir, calma que eu vou repetir, não se apavore. Já vi que alguém ia ficar apavorado aqui, repete. Eu estou lendo aqui expressões, né? Então, o que é teologia? É a preocupação de fazer a conexão dos ensinos bíblico teórico com as atividades humanas, tá? Vírgula, seu comportamento nas mais diversas áreas da vida. Então, isso é teologia pública. A gente tem essa preocupação de fazer essa conexão, né, com os ensinos, essa teoria que eu tenho falado para vocês, com as atividades humanas. Como que a gente vai ligar uma coisa a outra? Como que a gente vai pegar aquilo que a gente aprende, aquilo que a Bíblia diz, a um comportamento, a um relacionamento? Como que a Bíblia diz que eu tenho que ser um bom pai, tá? Mas como eu sou um bom pai com esse menino aqui, ó? Esse menino aqui, como que eu vou ser um bom pai? Como que eu vou ser um bom marido com uma mulher difícil dessa aqui, ó?
Então, como que isso vai acontecer? Como que eu vou ser um bom patrão com esse empregado aqui que mete atestado aqui toda hora, enrola até umas horas? Como que eu vou ser um bom empregado se esse patrão aqui é carrasco? Como que faz isso? Eu sei que eu tenho que ser assim, mas entre o saber e o fazer, irmãos, é a ponte enorme, né, que nos separa. E a gente fala que entre o saber e o fazer existe a ponte que é o quebrantamento, tá? Então precisamos encontrar essa ponte do quebrantamento, esse despedaçar do nosso ego para um reconstruir de uma nova natureza, para que a gente possa então, nos momentos adversos da nossa vida, nós possamos expressar, possamos traduzir, possamos mostrar que o Evangelho ele é poderoso para pegar seres corruptos como nós e está resplandecendo o Evangelho de Jesus Cristo nas nossas atitudes, a ponto de que as pessoas olhem para as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Como diz Mateus, capítulo de número 5, versículos de número 13 ao 16. Ó o bumerangue, ó. Capítulo 5 de Mateus, verso 13 a 16. Como diz lá o texto, né? Que a gente tem que fazer. Aliás, nós temos que ser para fazer, né? Porque não adianta fazer para ser. Esse não é o processo, tá? Nós somos, e porque somos, nós fazemos. É o resultado da natureza, né? Como o fruto é da árvore. Então não é que eu faço, eu vou treinando até ser. Não, eu sou um regenerado, um homem cheio do Espírito Santo, um discípulo de Cristo. Então agora eu só vou reproduzir isso, tá? Então reproduzir é um exercício de fluidez, né? Que vai só demonstrando a natureza que eu tenho. De vez em quando vem um fruto podre, a gente sabe disso, mas a natureza é que a gente produza frutos, ou fruto saudável, né? Então Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, Jesus pergunta, com o que há de salgar? Irmãos, veja bem, o que é que preserva esse mundo? Por que esse mundo não está pior? Já está ruim, Como alguém disse aí, né, um dia, o mundo bom de acabar. Não, mas também eu acho que não é tão assim não, né? Mas tá ruim. Corrupção, violência, desajuste de todas as ordens. O mundo está entregue, né, à corrupção por causa lá do Adão, que fez tudo isso e a gente alimenta também, né? A gente contribui. Mas olha só, o que preserva, ou quem preserva, são os filhos de Deus que preservam. É o sal que preserva. O mundo só não está pior porque a igreja continua aqui intercedendo, dando bom testemunho, refreando o poder do mal. Porque se o mal não tem limite, né, então ele deveria acabar com tudo isso. Por que não acaba? Porque a igreja de Cristo, o Espírito Santo usando os regenerados, estão refreando a maldade e a injustiça, a violência e tudo mais. Então a pergunta é, e se esse sal, e se esse freio de Deus não funcionar mais? E se o sal for insípido? Perder, né? A sua propriedade, que é o cloreto de sódio. Que é impossível, na verdade. Mas Jesus está se referindo a outro tipo de sal aqui, né? Ou um sal que foi trabalhado num processo, que era possível, inclusive, tirar o cloreto de sódio e deixar apenas uma aparência de um sal. Mas na essência, não era mais sal. Olha que coisa curiosa.